da Ordem dos Advogados do Brasil, e diga-se de passagem, talvez um dos cursos mais procurados da Univates, né? A todo momento a gente tem gente se formando em direito e aí muitos vão para a advocacia, embora tenha outras possibilidades também, as pessoas procurando aí concursos, vindo a ser depois, né? Cursando direito, podem vir a ser delegados e outras funções também fazer concursos. Ronaldo e Dieres, muito bem-vindos aqui à programação da Rádio Independente. Boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde. Pois é, hoje à noite temos a solenidade de posse da nossa diretoria e dos nossos conselheiros da subseção de Lajeado. A OAB do Estado é dividida em 106 subseções. Tá? Teremos a solenidade de posse, vai vir a presença, teremos a presença do nosso presidente estadual, Leonardo Lamáquia, né? Do seu secretário-geral, Gustavo Juchen, e a secretária adjunta da OAB, a doutora... que agora me esqueci o nome dela. Karina Contier. Vai estar prestigiado o evento, então. O evento bem prestigiado. Exatamente. Nós já não temos mais ingressos desde quinta-feira. Vendemos 200 ingressos, capacidade máxima ali da sede social da Univates, na Bento Rosa, 4.000. Capacidade máxima, 200 pessoas. Nós falávamos fora do ar. Exatamente, 200 convites vendidos. Vamos falar da OAB, então. O que é a OAB, né, em nível de Brasil, de Estado e até do Lajeado, aqui do Vale do Taquari, o que tem sido feito? A OAB, a nível de Brasil, é a ordem dos advogados, né, que reúne todos os advogados. A OAB sempre teve muita força política, eu acho que isso a população já percebeu, né? A OAB a nível de Lajeado, nos últimos anos, né, nos últimos 6 anos que teve à frente a doutora Alessandra Glufk, que nos deixou agora em dezembro, né, o cargo de presidente para assumir uma função em Porto Alegre. Tá? A doutora Alessandra, principalmente, méritos dela, ela conseguiu fazer com que a OAB fosse vista de novo pela comunidade lajadense. Hoje a OAB é muito solicitada pela comunidade lajadense, pelo município de Lajeado, para participar de conselhos, de ações, certo? Então, a gente conseguiu fazer essa reaproximação da OAB com a comunidade, com o Univates, com o Ministério Público, com o Poder Judiciário. E o que vocês têm como desafio agora, né? Você cita que a doutora Alessandra fez ela ser vista. É manter isso? É ir além? Tem alguma meta na frente para esse primeiro momento? Regionalmente, aqui em Lajeado, né, a nossa OAB de Lajeado pega Lajeado e a comarca de Lajeado e a comarca de Arroio do Meio e abrange 16 municípios. Quantos advogados temos? 900 e poucos advogados inscritos na OAB de Lajeado. Nós conseguimos reestruturar toda a nossa sede ali na Bento Gonçalves, com computadores novos para bem servir os colegas. Temos uma reformada, né? Ela foi reformada. Temos uma sala de atendimento, tá? E temos as salas no Fórum de Lajeado com 5 equipamentos, 5 computadores, né, para os advogados que quiserem ir lá, né, acessar seus processos eletrônicos, certo? E poder desenvolver a sua atividade. Ronaldo, quantos anos de OAB já? Eu estou 9 anos já na OAB. E o Dieres? 6 anos. 6 anos. 6 anos. Vice-presidente da OAB também. E já fazia parte da direção agora da Alessandra? Parte do Conselho de Ética, né? Na frente do Conselho de Ética, desses 6 anos. A convite da doutora Alessandra na época, né? Então agora oportunizado nessa gestão participar da diretoria, né? A diretoria é composta por votação dos advogados? É indicação? Como é que funciona? Não, nós inscrevemos uma chapa, foi chapa única aqui em Lajeado, mas o que nos deixa muito feliz foi a nossa legitimação, né? Que nós obtivemos praticamente 92% dos votos válidos entre os 900 colegas, né? Isso aí demonstra todo o prestígio do trabalho que já vem sendo realizado pela gestão anterior. Afinal, nós somos nós formamos uma chapa de situação. E vocês têm muitas demandas, recebem muitas demandas dos colegas, né, dos advogados, para alguma necessidade, para alguma reclamação que eles têm diante da justiça como um todo, do fórum. A gente teve período de pandemia também que foi complicado. A gente sabe que os advogados, eu tenho alguns amigos, conhecidos, né, que passaram por dificuldades, porque não puderam receber, não puderam estar ali atendendo presencialmente. Foi uma das tantas profissões afetadas, né? Esse serviço também chega até vocês? Sim, sem dúvida, né? Nós passamos por grandes dificuldades, não só por causa da pandemia, depois nós tivemos uma questão dos hackers que atacaram o sistema do Tribunal de Justiça. Lembro. E essa vem sendo a pauta das nossas reuniões agora, da nova gestão, encabeçada pelo Leonardo Lamáquia em Porto Alegre,
de buscar uma alternativa, uma solução para esse estado caótico do Poder Judiciário que nós vivemos. Não adianta a gente ter servidores e juízes comprometidos se esse número é insuficiente. Hoje, infelizmente, o Poder Judiciário não atende às demandas atuais nossas. A verdade é essa. Então, essa é a nossa situação de não só cobrar do Poder Judiciário uma alternativa, mas de nós também podermos apresentar essa alternativa. Se não se tem dinheiro para contratar funcionários, de repente vamos reorganizar a estrutura, certo? Então é isso que nós começamos a debater em Porto Alegre, né? É clara a mudança de postura dessa gestão com a gestão passada, do Dr. Leonardo agora, né? De ir atrás do tribunal e ver como nós vamos fazer para mudar. Assim como está, não dá mais, né? E não, é importante colocar para a população em geral que a demora do processo, os processos demoram. A demora do processo jamais pode ser atribuída ao advogado. Porque nesse contexto, nesse sistema, a única parte, o único ator que tem que cumprir prazo é o advogado. Nós temos prazo para contestar, para fazer réplica, apresentar documentos. E nós temos que cumprir nosso prazo. Então, o problema não é do advogado. Mas nós não vamos abandonar o Poder Judiciário, né? Nós vamos querer apresentar soluções e alternativas para que possa resolver essa situação da morosidade dos processos. Ronaldo, você fala dessa conversa com o Porto Alegre, né, com o Poder Judiciário, mas aqui se tratando de Lajeado, da região, tem essa proximidade com os órgãos? Como é que é esse contato de vocês com eles? Sim, não, sem dúvida. Volto a dizer, nesses últimos 6 anos, a doutora Alessandra conseguiu fazer a reaproximação da OAB com o Poder Judiciário. Na época de pandemia, o contato com os diretores do foro local, a doutora Carmen e o doutor Johnson, era praticamente diário. Né? Lógico, eles e nós tínhamos as nossas delimitações territoriais, né? Porque eles também obedeciam ordens que vinham do Tribunal, do Conselho Nacional de Justiça, né? Mas sempre tentando fazer com que as portas do fórum estivessem abertas, acessíveis aos colegas e à população. Mas ainda hoje não acontece isso, porque hoje o fórum trabalha do meio-dia às 7. Né? De manhã, a princípio, eles fazem um trabalho interno. Certo? E isso veio da pandemia ou não era antes assim, né? Não era antes. Ainda é reflexo da pandemia. Mas já passou, né? Vamos Anteriormente a isso era das 9 até as 6 da tarde, sem fechar o meio-dia. Pô, está todo mundo sem máscara já em ambientes abertos, em ambientes fechados. Exato. Né? Tá na hora de repensar isso. Isso dificulta muito, tranca muito o trabalho de vocês, embora tenha o processo digital, que eu acho que tem agilizado, né? Um pouco. Isso. Lajeado já digitalizou as varas criminais, juizado. A primeira vara civil deve estar concluindo, se não já está concluída, e falta a segunda vara civil. A vara de família também já está concluída. Nesse processo de digitalização, claro que vai melhorar o andamento do processo. Porque tu imagina assim, o cliente vem no meu escritório e pergunta: Ronaldo, como é que está o meu processo? Eu vou ter que, se o processo é físico, eu vou ter que ir ao fórum, pedir esse processo para um servidor que tem que ir lá na pilha, pegar o processo, me levar no balcão, eu olhar, ou às vezes pegar o processo e levar para o escritório, às vezes dar uma olhada no fórum, tá assim assado, devolvo o processo para o servidor vai lá na pilha e coloca, sabe? Isso é tudo uma mão de obra ali que a gente perde tempo, né? Quando poderia realmente estar fazendo alguma coisa de útil na tramitação do processo. E numa era digital, quase que não dá para pensar nisso, inconcebível, né? De ir lá numa pilha de papéis e o processo eletrônico, ele não te limita o horário, né? Um processo físico, tu tem um horário para protocolo até às 6 da tarde. O processo eletrônico, não. Tá com insônia, 3 horas da manhã, entrou no processo, pode peticionar, pode verificar. Então, é muito mais vantajoso também para o advogado. Mas de nada adianta nós termos um sistema eficiente, né, como é o EPROC, oriundo do Tribunal Federal, se não tem uma mão de obra braçal por trás para fazer a coisa andar. O sistema por si, ele não se alimenta. Não se alimenta 100%, né? Então, nesse sentido, está havendo uma agilidade para tentar ter mais processos digitais? Eu me lembro em outros momentos que a gente conversou no ano passado, não sei se foi a Alessandra ou se foi a própria doutora Carmen, né, respondendo pelo fórum, que era 30% dos processos digitalizados. Sim. Continuamos nesse patamar? Avançamos? Não, nós avançamos sem dúvida. Eu creio que, de repente, até final de maio, início de junho, nós já tenhamos 100% dos processos digitalizados. Opa, né? Porque hoje, essa é a previsão, né? É a previsão, né?
Isso no Rio Grande do Sul, Lajeado? Não, Lajeado, porque é uma empresa terceirizada que o tribunal contratou. Pô, avançamos bastante, então. Bastante. E... Hoje devemos estar o quê? 60%, 70%? Acredito talvez? que sim, sem dúvidas. Sem dúvidas. Nós já tínhamos uma obrigatoriedade desde metade de 2019, né? Todo processo novo que fosse ajuizado já teria que ser via sistema eletrônico, né? Então, os novos, a partir de 2019, segundo semestre, já estavam direto no sistema, mas aí tem toda aquela demanda passada dos físicos para tornar digitais para a coisa poder... E outra luta da OAB, né, é toda essa demanda reprimida que existe. Nós ficamos quantos meses, quantos anos, né? De repente quase 2 anos entre... Nós tivemos uma greve dos servidores, depois nós tivemos uma pandemia, depois nós tivemos um ataque hacker, né? Daí vocês imaginam todo esse tempo sem a realização de audiências. Certo? Então, assim, há uma grande demanda reprimida. Audiências virtuais não aconteceram nesse período? Muito poucas, tá? Muito poucas. É uma outra demanda da OAB. Que caberia ao advogado poder escolher se quer fazer uma audiência presencial ou uma audiência virtual. Concordo que uma audiência virtual para uma tentativa de acordo, perfeito. Mas ainda a audiência presencial, oitiva de testemunhas, o olho no olho, isso faz grande diferença para nós, para perceber e buscar a verdade real. Mas quando você falou antes, eu anotei aqui, eu acho que foi assim a frase, que o judiciário não atende às nossas necessidades. A principal reclamação é a morosidade? Morosidade. Porque quando tu entra com um processo, tu precisa, hoje o nosso mundo... Quanto tempo está levando, Ronaldo? Em média, eu sei que é difícil, varia muito, mas... Eu vou te dar um exemplo. Uma comarca não de Lajeado e não de Arroio do Meio, uma comarca da região aqui, depois da última audiência, tá, o processo vai, vamos, entre aspas, para a mesa da juíza para ela dar a sentença. Está demorando 1 ano. Nossa. Dependente do processo. Alguns menos complexos, de repente, sai antes dessa audiência, essa sentença. Mas a média é essa, né? Também não tem como eles passarem um na frente, né? Por isso que a gente diz, é falta de pessoas. Nós estamos falando de quantos processos empilhados, então, na mesa do juiz ou da juíza hoje? Exato. Não se tem ideia. Centenas, talvez? Sim, milhares. Aqui da nossa região, na nossa realidade. Né? E imagina outros centros maiores, né? Como Porto Alegre. Né? Nós temos um problema agora, falando em nome do meu parceiro Rafael Godinho, que é o presidente da subseção de Estrela. Né? Em Estrela nós temos 3 varas e só temos uma juíza. Né? E aí? E a 3ª vara foi inaugurada recentemente. Eu ia dizer que eu estive presente na inauguração e foi um dos assuntos falados, né? Que tinham 3 varas e apenas uma juíza. Então tem estrutura, mas não tem mão de obra também. Dificulta o trabalho. Então, será que não cabe uma reorganização dessa situação, dessa estrutura? Afora a questão do Poder Judiciário, os advogados, a OAB, deve ter algumas questões internas para ajustar também, de repente alguma coisa que não está sendo bem feita. Não sei se em termos de entidade, de OAB, mas os próprios advogados aqui que poderiam colaborar para o sistema ser um pouco melhor também. Vamos começar pela questão do conselho ético, né? O conselho ético nosso reduziu bastante a demanda que nós tínhamos de processos éticos, né? De colegas que não respeitavam o nosso código de ética. Hoje temos o que, Geres? A grande maioria dos processos era por carga excessiva, prazo excessivo, né? O advogado pegava o processo físico e ficava meses com ele. Aí o judiciário tinha que intimar o advogado, mais alguns meses. Então, a maioria dos processos éticos era em relação à carga excessiva, carga abusiva. O que no processo eletrônico não existe, porque o advogado não fica com o processo para si. Então, é uma demanda que tinha, mas agora já está solucionada. Parte dos processos também é por ausência de prestação de contas com o cliente, onde o cliente acha que o advogado está cobrando de uma forma talvez excessiva ou fora do que foi contratado. Então, essas demandas representavam boa parte do que se tem no Conselho de Ética. Atualmente, deve estar tramitando,
Foi feita uma boa pegada nesse tempo, mas eu acredito que não mais que 2.000 processos, alguma coisa assim, muito menos que isso. Você fala da questão da cobrança ali ao cliente. Existe alguma tabela regional ou cada advogado faz seu preço? Não existe uma tabela estadual de honorários, né, que nós temos que respeitar. O valor mínimo. Valor mínimo, valores e percentuais mínimos, né? O advogado pode cobrar pelo seu serviço da forma como ele entender, da sua qualidade. A OAB tenta regular de uma forma mínima, né? Mas a gente sabe, no mercado existe a pessoa que, vou cobrar menos, está início de carreira, ou um fórum fechado 2 anos, é aquela coisa, né? Cada um se defende como pode. Né? Vou cobrar menos para ter um pouco mais de demanda, né? Então, mas se tenta pelo menos manter um padrão mínimo para a qualidade do serviço também, né? Muito bem. Hoje à noite, então, a posse, Ronaldo Eckart como presidente, o Dieres Martins como vice-presidente, a subseção Lajeado aqui da OAB, 7h30 da noite na sede da Univates. Mais de 200 pessoas lá presentes. Estaremos acompanhando também a cobertura, né, do Grupo Independente. Mas, para fecharmos, Ronaldo, se fosse para pensar uma meta, um legado que tu queira deixar como presidente, hoje, tem alguma coisa bem definida? Agregar mais os colegas da região. A gente sente que é um momento que nós temos que nos unir, né? Unir forças e trabalhar no mesmo objetivo, que é ajudar o Poder Judiciário, não só criticar, ajudar o Poder Judiciário a melhorar essa situação que eles vivem hoje, certo? Nós temos que dar uma força, nós vamos ter que pensar, não, como eu falei, não só cobrar, né, mas também pensar em alternativas, porque nós, de repente, estamos olhando de um outro ângulo e podemos ser úteis, né, na busca dessa solução. Tá bom, então a gente agradece o novo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Ronaldo Eckart, também o Dieres Martins. Desejamos um bom evento, uma boa posse hoje à noite. Obrigado. Eles, então, que assumem a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Lajeado, hoje à noite, para a gestão de 2022 a 2024. E uma ótima gestão pela frente. Estaremos sempre à disposição aqui na Rádio Independente também para pautar os mais diversos assuntos. Obrigado pela oportunidade. 15 minutos faltando para as 4 horas da tarde. A gente faz uma pausa no Redação no Ar e logo estamos de volta. Na Independente.